Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Maravilha, vamos para as atividades da aula de hoje? Antes de nós retomarmos o nosso conteúdo e as atividades aqui da nossa apostila, do nosso livro, é importante que vocês grifem esses dois primeiros quadros que estavam no início do vídeo aqui da nossa videoaula, ok? Depois de vocês terem grifado isso, vocês vão ver que há um sentido o sentido, né? Vocês conseguirão identificar o sentido que esses trechos vão apresentar aqui no decorrer das nossas atividades da aula de hoje, tá? Então, olhem só. Na 23ª questão, fala assim: na África, a mulher portadora de uma voz aparentemente silenciosa e marcada pelo cotidiano consegue se inscrever no espaço social e, ao mesmo tempo, transformá-lo. Então, vamos ler este poema lá no Água Grande, tá? De Alda da Graça. Até tem uma pequena biografia aqui na lateral, tá? Para vocês se inteirarem aí de que ela não foi além, né, dela ter sido uma poetisa muito marcante na literatura africana, ela tem um outro currículo aí muito extensivo, muito interessante e muito importante para a vida dela e para que marca a literatura africana. E aí, o que acontece? Eu vou fazer a leitura para vocês, só que antes eu quero que vocês façam a leitura silenciosa deste poema, combinado? Então, pausem e aí desenvolvam a leitura do poema. Bom, depois de vocês terem feito essa leitura silenciosa, então escutem agora a leitura que eu vou fazer lá no Água Grande. Lá no Água Grande, a caminho da roça, negritas batem que batem com a roupa na pedra. Cantam e riem em riso de mofa, histórias contadas arrastadas pelo vento. Riem algo de rijo com a roupa na pedra e põem de branco a roupa lavada. As crianças brincam e a água canta, brincam na água felizes, velam no capim um negrito pequenino, e os gemidos cantados das negritas lá do rio ficam mudos lá na hora do regresso. Jazem quedos no regresso para a roça. Bom, então, esse poema lá no Água Grande, ele nos transfere, né, para aquela situação daquelas mulheres que vão lavar as roupas no rio junto com suas crianças, né, e que cantam. Então, isso tudo, o cantar para eles tem um significado muito grande, muito importante, né? Então, eles cantam para diversas comemorações, para marcar diversas situações, tá? O 24º nós já fizemos, agora vamos para o 25º. Ele fala assim: entre os estudiosos e os apreciadores da poesia de Alda Graça, ela é considerada uma voz de imbondeiro no silêncio da gravana. Explique o significado dessa representação, considerando a imagem da abertura do capítulo, a biografia dessa autora, as ideias discutidas em sala de aula sobre a poética africana e o poema lá no Água Grande. Então, de tudo que nós discutimos até agora sobre a literatura africana, o que vocês compreendem, como que vocês, o que ajudam vocês, o que auxilia vocês a entenderem que Alda Graça, ela é uma voz do emboldeiro no silêncio da gravura, ok? Vamos fazer essa resposta lá no caderno, porque aqui não tem espaço. E do próximo exercício, vocês também vão fazer no caderno, porque o que acontece? Eles pegam aqui na letra A, a primeira estrofe e toda a sílaba tônica, toda a sílaba forte de cada verso da primeira estrofe, tá em negrito, reparem. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma das outras estrofes e vão fazer essa mesma marcação. Só que de uma maneira, vocês vão circular essas sílabas tônicas com o lápis de escrever. E aí, depois que eu der o ok, que está corrigido, que está correta a produção que vocês fizeram, aí ok. Aí eu deixo vocês colorirem, enfim, aí vocês podem passar até com marca-texto, ok? Vamos fazer isso no caderno. Lá na página 67, tem uma continuação, tem a letra B. O poema lá no Água Grande despertou sua emoção? Que recursos são usados para se conseguir isso? Então, que recursos que o autor utilizou para despertar a emoção do leitor? É importante entender que todo poema, olha o pensadorzinho aqui no lado, né, no lado direito da página de vocês. Ele diz que o que acontece? Todo e qualquer poema, poesia, não tem nenhuma emoção expressa ali, não tem nenhuma emoção. A emoção, na verdade, quem vai extrair a emoção daquele texto é o leitor. O leitor tem um papel decisivo demais, né? Então, assim, leiam com um olhar diferenciado, né? Para vocês poderem entender e poderem, de repente, se transportarem para essa situação
que o poema nos apresentou, ok? E depois, localize no poema muitas referências ao ato de cantar, ao canto e registre nas linhas a seguir. Então, lá no poema, o que ela faz referência a esses cantos, né? Que versos, que trechos que canta, tá bom?